Será que, por um objeto somente antigo, podemos captar alguma energia impressa, material, aqui? Quais são as impressões de um sofá, de um antigo dono, vivo ou desencarnado? Uma cama que esteja numa nova casa, mas que veio de outro ambiente, outra casa, que tenha se passado lá 10, 15 anos. Traz alguma impressão material pela psicometria? É disso que vou falar hoje. Porque é um assunto que de repente possa estar acontecendo contigo e você não sabe, né, o que está acontecendo. Principalmente sonho, que vira um pesadelo. Então eu vou contar uma história, porque eu sou cheio de história, e minhas histórias, felizmente ou infelizmente, são verídicas. Isso acontece comigo, né? Não acontece com o vizinho, não acontece com um amigo, não acontece, só acontece comigo. E aí, aquela situação, né? A gente começa a questionar radiestesia, psicometria. Tem alguma relação a radiestesia com a psicometria? Pior que tem. Para não dizer que não tem diferença, é uma coisa pequenininha, porque as duas trabalham na energia. As duas trabalham na sensibilidade. A diferença pequena é que para ser um radiestesista, não precisa de grande sensibilidade. Na minha opinião, já na psicometria, como leitura de objetos, aí sim chega até a ser um dom. Porque é fácil fazer uma leitura de uma impressão material com um pêndulo um objeto. Já na psicometria não precisaria do pêndulo, mas sim da sua sensibilidade, que chega a ser até um dom, que não é de qualquer um. Porque quando você pega um pêndulo e começa a medir aquele objeto, como no caso, esse aqui antigo, o pêndulo já começa a ler, né? Ele está aqui para mim no sentido horário. Ou seja, a pessoa, o dono dele, o antigo dono dele, é uma pessoa, vamos dizer assim, positiva, não tem nenhuma energia negativa por alguma coisa, nem por ele ter, vamos dizer assim, pego uma energia negativa de um ambiente no qual ele tenha ficado atualmente. E na questão da radiestesia, a leitura é feita aí para uns radiestesistas. Escuta uma voz, essa voz vai ditando os fatos ocorridos que estão impressos ali. Para outros, essa informação vem na mente. E para outros, vem através de forma de perguntas, né? Esse objeto tem quantos anos? Esse objeto pertenceu a uma pessoa idosa, nova, uma criança? Esse objeto está contaminado negativamente? Como era o dono desse ambiente? Esse objeto tem alguma coisa, um segredo, né? Essa pessoa era alegre, feliz? O ambiente que esse objeto estava era positivo, negativo?
vamos dizer assim, assistiu alguma cena, alguma situação negativa? Então, tudo é na linha da pergunta para o Pedro responder. Diferentemente, você pegando um objeto, quem faz a leitura é a sua impressão com contato no objeto através da sua sensibilidade. Então, uns, ao se concentrar, pode ver a cena, pode sentir a cena, e todas as informações passam numa tela mental. Evidentemente, mais rápido do que nas perguntas do pêndulo, né? E cada pergunta do pêndulo vai, vamos dizer, gerando mais perguntas. Aqui não. Possivelmente passa-se um filme. Esse filme a gente pode ficar disperso alguns minutos, que para quem está tendo a leitura tem a sensação de um tempo maior, perde a noção de tempo. Se for uma coisa positiva, leve, tranquilo, beleza, mas se tiver contaminado negativo, o próprio sensitivo possa se sentir mal. Como eu falo, nem tudo é lindo e maravilhoso. Essa história que eu quero ver meu passado, que pensando que você vai ver coisas bonitas, coisas boas, como fui um rei, fui um príncipe, né? Eu fui uma personagem da história importante, vai ver coisas negativas e ruins, corre esse risco de você levar um susto. Como corre um risco nessa por aí pegando questão da sua sensibilidade, do seu dom, que você vai se sentir bem, não. Você pode, em alguns casos, alguns relatos, de pegar uma influência negativa e obsidiar. Em alguns casos, você pode se sentir mal. Até vômito, né? Dor no plexo solar, ali um pouco acima do umbigo, enfim. Não fique assim, poxa, eu gostaria de ter esse dom, eu quero desenvolver esse dom, porque não é isso beleza, não. Cuidado com os filmes que você vê aí, cuidado com que você escuta por aí, que a gente tem que partir assim, eu estou entrando num mundo novo. O que esse mundo, vamos dizer, novo, tem para me descobrir? Sempre com cuidado, né? Se tem alguma coisa boa. É melhor você se preparar por pior do que pelo melhor, porque pelo pior você já vai mais cansado. Agora, entrando numa que tudo ali no maravilhoso, o tombo cai. Essa é uma questão assim mais particular, vamos dizer assim. Eu quero falar agora de uma questão onde acontece com todo mundo, mas dão outros nomes, ou quem não tem esse conhecimento foge para uma outra linha tangente. É tipo o quê? Aconteceu comigo. Fui visitar uma pessoa, e como ficou tarde, a pessoa me ofereceu para passar a noite. E perguntou se poderia dispor do sofá para dormir na sala. Eu falei, não tem problema nenhum. Tranquilo, qualquer lugar é lugar. Sim, tudo bem. Vai se dormir naquele sofá. Certo? O que aconteceu comigo? Quando eu peguei no sono, foi pesadelo em cima de pesadelo. Levantava. Tentava respirar, saber o que estava acontecendo. Né? Voltava a dormir. Uma coisa rara que é difícil de acontecer. Você voltar a dormir e continuar o sono ou o pesadelo do ponto que você parou. Isso não é normal de acontecer.
Se você teve um sonho, acordou, morreu. Você vai passar a ter um sonho novo, ou um pesadelo novo. Não. Da onde eu parei, eu voltei para dormir, e dali continua. Poxa, mas já estava cansado. Levantei de novo, fui ao banheiro, lavei o rosto, despertar. Eu falei, agora vai, não é possível que eu vou ter essa sorte de voltar para o ponto que eu parei. Me enganei, voltei do ponto que parei. Página. E o pesadelo, que deveria ser um sono, pelo menos um sono normal, tranquilo, suave, era que alguém, a voz feminina, falava coisas e misturava coisa do tipo, por que você está usando meu sofá? O que você está fazendo no meu sofá? Eu tenho dívidas, eu tenho que resolver muitas dívidas, e que meu sobrinho pegou meu cartão de crédito, eu dei a senha para ele fez a festa lá no banco, agora o banco está me cobrando, eu não posso pagar essas contas, porque meu joelho dói, minhas pernas dói, eu não consigo andar, tenho que andar de bengala, eu tenho que fazer fisioterapia, mas não tem ninguém para me levar fisioterapia, eu não tenho condição de pegar um táxi, eu tenho que ir, eu tenho que fazer um tratamento espiritual, mas eu não posso ir, eu tenho que ir na fisioterapia, mas eu não posso ir, não tem ninguém para me levar. Eu estou com 3 dívidas e o banco está me cobrando, e o que você está fazendo aí? E o que você está fazendo aí? Eu estou com essa dor, vem me ajudar. Sabe a situação dessa? Que eu, no caso, não tinha nada a ver com isso. Só porque eu estava deitado no sofá da pessoa? E foi isso aí, daí, né? E aquela malhação no tempo todo de cobrança para lá, cobrança para cá, e coisas dela, apegos materiais, e uma confusão danada entre dívida, entre dor de joelho, entre não poder fazer, e dívida financeira, não sei o quê. Não dá para dormir, não tem nada a ver com isso. E a pessoa, cada vez fica te perturbando, te perturbando, te perturbando, você não dorme. Você levanta, agora você vai, joga mais uma vez com água no rosto, toma uma água, agora vai, né? O restinho da noite vai, né? Pelo menos descansar um pouquinho da noite. Volta a dormir e tá lá a pessoa de novo. Marretando. Quer saber uma coisa? Não dá mais. Acabou a noite. Aí tu fica sentado no sofá com aquela cara de moribundo, né? E a dona da casa acorda, sorridente, e dá aquele bom dia e pergunta como foi a sua noite. Olha, minha noite não foi bem não dormi bem não, a senhora me desculpe dizer isso. Ah, porque o sofá duro, desconfortável, né? Deve ter sido por isso. Aí, não, senhora. Não foi o conforto e desconforto do sofá, não. Foi da dona do sofá. Mas como assim a dona? O que é a dona do sofá? Bom, primeiramente, a dona do sofá está viva ou está morta? Deve estar morta, né? Ela faleceu, né? E há pouco tempo, né? Pouco tempo, coisa e tal. Pois é, e ela tinha dívida, tinha problema no joelho, ela reclamava da vida, era meio negativa, era problema sim, problema, o dia inteiro falando essa mesma coisa, né? Como é que você sabe disso? Porque eu sonhei com ela, e ela falou tudo isso. Impressão material, que era a cama, através da psicometria. Claro, de repente isso está acontecendo com você. Você não sabe, você acha que foi um pesadelo. Uma noite mal dormida e continua. Aí você tem umas vivências dessas, né? E acaba procurando um médico. Eu conheci uma senhora de idade que toda noite ela tinha pesadelo. E pesadelo que até a gente se assustava com os gritos dela. Eram uns gritos assim que parecia que estava vendo fantasmas. Era grito como alguém estivesse trepando no pescoço dela. Eu falei, o espírito obsessor está atacando essa mulher à noite.
Aí a gente vai mexer com os pauzinhos, aonde entra a radiestesia, você vai saber que aquela senhora, uma das missões dela de encarnar, ela tinha de ser uma médium para se desenvolver a mediunidade e trabalhar centro espírita. Não fez. A desculpa, quando se tocou nesse assunto, é que não sabia, que tinha medo. E foi cobrada através do sonho. Só que aí, no caso da obsessão espiritual maior, foi quando o marido dela, que desencarnou, e o cidadão era violento, agressivo, e numa dessas noites, acredito que aí sim, uma entidade pegou ela da cama e jogou contra a parede. Aquele barulho alto, forte, seco, assustou todo mundo. Todo mundo levantou e foi ver o que aconteceu, e ela estava já com o olho roxo e dizendo, bateu com a cara na parede. Aí a gente pergunta, né? Mas peraí, a senhora foi levantar para ir na cozinha beber uma água, não tropeçou em alguma coisa no tapete e bateu com a cabeça? Não. A senhora, por exemplo, não errou, né? No escuro, em vez de a senhora passar entre a porta, a senhora não esbarrou na parede? Não. A senhora assim não levantou meia bêbada de sono e foi direto na parede? Não. O que a senhora sentiu? Que alguém me empurrou, alguém me tirou da cama e me empurrou, me jogou na parede. Acredite se quiser, né? Com certeza isso está acontecendo com alguém, né? Você, principalmente com o idoso, né? Que é mais fragilizado. Criança e idoso são mais fragilizados, principalmente o idoso que não desenvolveu a mediunidade. Se tinha de desenvolver, né? É uma questão complicada. Outra coisa que eu posso dar o testemunho, uma cama. Morei numa cidade, 10 anos, 15 anos. A cama foi dada de presente e ela conviveu, me serviu 10 anos. Me mudei daquela cidade, daquela casa, com a mesma cama. E mais ou menos 15 anos, volta e meia, eu sonho com aquela casa no mesmo lugar, no caso do município, né? Me mostrando coisas do passado, numa outra dimensão, ora no passado, ora no futuro. Uma convivência dos fatos que até então eu estava associando que era lembrança, saudade daquele lugar. Outra hora eu associava que estava pensando que fiz um mau negócio de ter vendido a casa e sair dali. Outra hora vi uma sensação de arrependimento de ter saído dali. E aí você associa, né, que teu subconsciente está ligado num erro. Está ligado a uma coisa importante. Porque nessa cidade, pelo menos os místicos que eu conheci, que moravam lá, que moram, devem morar ainda, sempre falavam que aquela cidade você entra facilmente, mas dificilmente você sai. E para sair, você tem que entrar, mas você não sai. E se você sair, você volta. Se tiver uma briga de foice, de você não fixar mais residência naquele município, naquele lugar, você vai visitar. Você vai visitar. E fica uma coisa estranha assim, né? Poxa, morei ali 10, 15 anos, nunca frequentei uma pousada dali, nunca frequentei um restaurante dali, né? Nunca passei ali, porque quando a gente mora no município, a gente vai passear no outro município para conhecer outros lugares. Aí a situação inverteu, né?
em outro lugar que você está morando, em outro município, e você sente saudade e vai para lá fazer aquilo que você não fez. Até então era nessa linha. Mas isso seria se fosse uma coisa mais distanciada, né? Bem mais distanciada, uma vez ou outra, uma vez no mês, depois uma vez por ano, uma vez em 2 anos, coisa assim, espaçada. Mas toda noite sonhava com aquela casa do lado de fora, com aquela casa do lado de dentro, e coisas, e mais coisas, numa outra dimensão. Às vezes, né, com situações mostrando uma forma sutil de dizer você não era para sair dali, né? E sempre naquele fantasma de buscar você de novo, aumentar aquela sua saudade e aumentar a sua vontade de voltar para aquele lugar. E isso aí é independente do subconsciente, realmente do seu coração. Porque, de repente, no caso, os místicos, um radiestesista, tem um estalo numa manhã e fala, peraí, isso me matutou há 10, 15 anos. Eu já sei o que está acontecendo. A cama está impregnada materialmente pela psicometria do registro que estava todo aquele tempo naquela casa, embora dando, vamos dizer assim, insights e alertas, né, daquele lugar. Porque todos que eu conheci falavam do lugar, falavam que era difícil de sair, mas que quando saíam, voltavam. Não conseguia ficar em outro lugar, voltavam. Lugar místico, né? Talvez não místico na sua totalidade, mas místico individualmente, por algum propósito daquele cidadã que está naquele lugar. Então, os vídeos anteriores postados, eu falei sobre as impressões imateriais, aquelas não palpáveis como objetos, né? Eu dividi, porque o assunto era longo demais, e botei a primeira parte, o mais comum de acontecer. Depois a segunda parte, o menos comum de acontecer. Agora, para não fazer confusão, eu estou falando das impressões materiais por objeto, seja ele qual for. Então, como falei da questão de um dom, você pega um objeto e faz a leitura impressa, que está impressa, e a outra que também é a mais comum é você sentar numa cadeira. Por exemplo, falar em cadeira, eu me lembrei uma cadeira de balanço que uma conhecida estava se mudando de uma casa grande para uma casa pequena e me ofereceu uma cadeira de balanço. Eu falei, não tenho tempo para sentar, cadeira de balanço ali, não estou na idade de uma cadeira de balanço. Mas ela falou de um tal jeito, eu pensei assim, eu vou aceitar porque vai ser uma experiência para mim. Aí eu perguntei assim, tudo bem, essa cadeira de balanço é sua? Ah, é minha. Tá bom. Tá. Peguei a cadeira de balanço, botei, fechei lá um canto, esqueci um pouco da cadeira de balanço, e uma certa noite eu olhei para a cadeira, falei, poxa, peguei essa cadeira, não sentei, vou sentar é agora. Muito bem, né? Me deu um soninho e tirei uma soneca rápida. E a cadeira começou a falar. Me apareceu uma senhora de idade dizendo que a cadeira era dela para ser devolvida onde estava essa cadeira e que não queria ninguém com essa cadeira era dela e encheu o saco.
Parece um filme de terror, né? Parece filme de terror. Eu acordei, eu falei, eu sabia que isso ia acontecer, mas a dona dessa cadeira que apareceu para mim não é a mesma que me deu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as impressões daquela cadeira, vou lavar, vou lixar, vou pintar, né? E vou magnetizar para essa dona, né, poder tomar o rumo dela, precisar pegar a cadeira de balanço, né? Feito isso, sentei na cadeira, não senti mais nada. Beleza, tranquilo, show. Até me esqueci desse detalhe. Mas quando eu dei de cara com quem me deu a cadeira, eu olhei assim, mas a mulher estava branca, pálida. Eu falei, essa mulher está doente. Agora o que eu faço? Eu falo, não falo, eu falo, não falo, eu falo, não falo, não falei. Aí eu, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Mas tudo bem mesmo com a senhora? Tudo bem. E ela perguntou pela cadeira. Eu falei, a senhora falou que aquela cadeira era sua, né? É, a minha sim. Não, sua porque estava na sua casa, mas aquela cadeira era de uma outra pessoa. Ah, sim, é da minha mãe que morreu há muito tempo. Por quê? Não, por nada não. Já passar atestado de maluco? Imagina, eu chego para ela, quando eu estou vendo a senhora pálida, a senhora está doente? Vá, que ela não esteja e fique, né, impressionada e vai ficar doente. Vá, que ela sabe que está doente, com uma doença grávida, vai ficar assustada. Eu vou ser portador de má notícia? Não. Eu cheguei para outra pessoa, falei, essa dona está doente, vai morrer. Vai morrer. E morreu de câncer. Então, minha gente, não quero desanimar ninguém não, mas como vê, quem acompanha esse canal, não é fácil ser radiestesista. Embora esteja uma questão separada, né, a respeito disso. Porque, por algum motivo, você é radiestesista. De repente, você foi radiestesista em alguma outra vida e está trazendo para cá, né? Uma missão para você saber que você, né, você executar e você não pode dar as costas para isso. Mas o que me chama mais atenção são as pessoas que assistem um vídeo de radiestesia, se encantam e querem aprender a radiestesia. Opa, vamos com calma, minha gente. Eu começo sempre pelo pior, para ver se é isso mesmo que ela quer, mas ela não acredita no meu pior, não. Né? Então, me pergunta se eu dou curso. Eu não dou curso. Porque eu entendo que quem dá curso de radiestesia para uma outra pessoa passa a ser responsável por essa pessoa. Porque já sabe de antemão que a pessoa vai ter curiosidade. Ela vai descobrir um mundo, no início é encantador, curioso, interessante, e ela vai de cabeça. Ela entrando de cabeça, se ela entrar num abismo, numa situação perigosa, tem que ter alguém ali do lado para socorrer. No meu caso, eu estou longe, não vou socorrer. A gente vai acompanhar? Até acompanha. Mas aquela situação, né? A gente acompanha confiando naquela pessoa de todos os alertas que deu. Mas o ser humano é falho. O ser humano é curioso. O ser humano mente. Ele diz que está tudo bem, está tranquilo, mas ele está fazendo umas experiências estranhas e perigosas. E quando ele se mete numa furada braba, quando acontece alguma coisa negativa, espiritualmente falando, até ele não sabe se livrar. E aí acontece uma coisa muito simples que todo mundo faz. Bota a culpa no que está orientando a tal da radiestesia. Porque não falou, porque não disse, porque não alertou, ele tira o corpo fora.
Você ali, vizinho do cara, você já não sabe o que ele está fazendo? Imagine você do outro lado do mundo, né? E aí? Ninguém assume a real. É sempre mais fácil botar a culpa nos outros. Aí a gente não sabe se vai botar culpa no sentido, esse cara não é bom, esse cara me levou pelo pior caminho, vou procurar outro. Se vai falar mal do que aconteceu, que abusou, ou se vai chegar, pô, cara, bem que avisou, cara, foi bacana, eu que fui o errado. Ninguém assume a própria culpa. Então, no meu caso, infelizmente, ou felizmente, não dou o curso. Eu posso, ó, você está com dúvida? Faz a pergunta. Está com curiosidade? Faz a pergunta. Aí sim, tira a pergunta, porque quem pergunta quer saber. Mas, a partir do momento de instruir, me sentir responsável, infelizmente, não cabe a mim no momento. Não? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço por assistir. Se você achou que foi útil ou será útil para alguém, você compartilha esse vídeo, dá o seu gostei, se inscreve, que vem mais coisas interessantes por aí, na minha opinião. Ok? Obrigado e até o próximo encontro. Fui!